Olá pessoal, e aí, já se inspirou hoje? Então, dessa vez eu trouxe aqui para compartilhar com vocês esse tapete redondo grande, um tapetão, né, em tons de rosa, para servir de inspiração aí, né, para um quarto de bebê. Eu acho que fica legal também para fazer aquelas fotinhas de mêsversário, uma ideia aí. Esse modelo ele também fica bom para sala, outro ambiente, você pode usar outras cores se quiser. Ele ficou com um tamanho de 89 centímetros de diâmetro, que você pode aumentar ou diminuir conforme desejar. Mas para o final do vídeo eu vou explicar direitinho como é que você faz para aumentar ou diminuir. Eu gastei aqui no barbante número 6 um total aí de 776 gramas. Eu fiz aqui um acabamento com ponto caranguejo, então você pode ver lá no final do vídeo também. Eu sempre divido os vídeos em capítulos e aí você pode navegar de forma mais fácil pelos capítulos que quiser assistir. Bom, falando agora das cores, né? Então assim, no centro aqui eu usei esse rosa, que é o rosa pink, né? Então foi a cor que eu escolhi como predominante, ele ficou com uma roda maior um pouco. Depois eu trabalhei com esse rosa bebê. No vídeo ele tá parecendo quase branco, né? Ele é um rosa bebê bem clarinho. E depois eu usei esse rosa aqui, que eu acho que é o Tutti Frutti, se não me engano. Ele é um pouco mais escuro do que esse. No vídeo também ele aparenta um pouco mais claro, não tá dando tanto contraste, mas pessoalmente aqui ele deu uma diferenciada e eu achei que foi uma combinação boa. Você pode escolher também outros tons de rosa aqui que quiser. Né? Falando agora de cores, por exemplo, você pode substituir no lugar desse rosa bebê aqui, pode colocar um cinza, também vai ficar legal. E se quiser fazer outras cores aí para quarto infantil, por exemplo, você pode trabalhar aqui amarelo, azul, né, com cinza ou com uma cor bem clarinha aqui também, que vai dar certo. São ideias, né? Vou começar com essa linha aqui, que é o rosa que eu escolhi como cor predominante para o tapete que eu quero, né? Eu ainda tô planejando como é que eu vou distribuir as cores, mas eu decidi que essa cor aqui é que eu quero que predomine. E dessa vez eu vou trabalhar com a agulha número 4. Anel mágico, né? Pra gente começar, acredito que todos vocês já viram. Eu tenho um vídeo específico aí se alguém quiser ver com mais detalhes, tem algumas formas de fazer. Depois aqui do anel, eu sempre começo com 2 correntes, né? Tem gente que faz 3, mas aí vai depender do seu ponto, você pode fazer 3 também. Depois eu vou preencher aqui com ponto alto, eu vou trabalhar o ponto alto normal. Se você quiser fazer o alongado também, dá certo. Eu vou fazendo pontos altos aqui até completar o anel, né? Essa primeira carreira, gente, é importante aqui essa quantidade de pontos, mas depende muito aí do seu ponto, da agulha que você decidir utilizar. De repente você tá usando com outro fio, né? Outra numeração de fio. Então, aqui essa quantidade de pontos, ela pode variar. No caso aqui, eu fiz, pode contar aqui por cima, ó, 10, 11, 12, 13, 14, com as correntes aqui 15. Vamos fechar aqui a carreira com ponto baixíssimo. Caminho para o próximo ponto. Agora eu vou falar assim essa questão dos aumentos aí do crochê circular, né? Mais uma vez, essa quantidade de pontos inicial é o que determina a quantidade de pontos seguintes, né? Porque qual que é a lógica aqui, gente? Existe uma fórmula aritmética, que é a progressão aritmética para os aumentos do crochê circular. Então, se aqui eu fiz 15 pontos, eu sempre vou ter um aumento de 15 a cada fileira. Então, se aqui eu fiz os 15 e tem um aumento de 15, então nessa próxima aqui eu vou dobrar. Então, em todos os pontos aqui, eu vou fazer 2 pontos, de forma que eu sempre vou aumentar 15 a cada carreira. Ó, então aqui, vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. E aí, eu vou seguir aqui dessa forma. Repetindo aqui 2 pontos no mesmo ponto de base, eu vou ter 2 pontos em cima. Aí, outra questão, né? Eu tô pegando aqui as 2 alças, né, do ponto, porque eu acho que dá mais firmeza. Final da carreira aqui, né, vou fazer o aumento também no último ponto. Eu vou unir aqui, ó, eu gosto de fazer dessa forma aqui naquela corrente que a gente fez, né, a primeira corrente lá, com um ponto baixíssimo. Aí, a gente caminha aqui, ó, pro próximo ponto. Eu faço um ponto baixo aqui. E subo uma corrente. Esse aqui fica valendo como meu primeiro ponto alto. Então, nessa segunda carreira, a gente tem 30 pontos dobrados aqui, né? Aumento em todos os pontos. Na próxima carreira aqui, ó, eu não vou fazer aumento em todos, porque eu tenho que aumentar 15, né? Então, 15 em 30, eu vou fazer um aumento a cada 2, ó. Aumento no segundo ponto. É o jeito mais fácil de você decorar.
de você memorizar, né? Como é que você vai fazer os aumentos, à medida que for crescendo aqui, eu vou falando, ó. Então, na terceira aqui, eu aumento no segundo ponto. Então, faço um ponto sem aumento e um ponto com aumento. No final aqui, ó, eu não tinha feito o aumento nesse primeiro ponto, né? Então, eu tenho que fazer aqui nesse último. Poderia ter começado ali com aumento também, tanto faz. Aí aqui, gente, ó, eu vou unir nessa corrente, lembra que a gente tinha feito um ponto baixo, uma corrente, ó, eu coloco aqui por cima, né, ajusto bem aqui, ó, pra ficar certinho. Aí eu caminho pro próximo, né, com as duas laçadas aqui, faço um ponto baixo e uma corrente. Esse é o nosso primeiro ponto. Nessa quarta carreira, a gente vai fazer o aumento no terceiro ponto, né, então eu vou distribuir 15 pontos aqui ao longo dessa carreira. E aí, para evitar de ficar marcado aqui o início, né, para ele não começar a fazer cantinhos, na verdade, né, a gente tenta fazer sempre o aumento onde tem um ponto sozinho, ó, tá vendo aqui? Então, esse ponto tá sozinho, eu tento sempre caminhar com o aumento até ele. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos e no próximo é que eu vou fazer o meu aumento. Então, essa carreira aqui vai ser dessa forma. 2 pontos sem aumento. E o aumento aqui no terceiro ponto. Então, e aí eu fiz de forma que o aumento ficasse aqui no ponto que tá sozinho na fileira de baixo. Porque assim, gente, quando a gente faz aumento em cima de aumento, a tendência desse local aqui que você faz o aumento é ele ficar um pouquinho mais alto, né? E aí pode ser que ele vai quadriculando aqui, formando os cantinhos. Por isso que essa questão, tá? Mas... E assim, gente, de tempo em tempo, sempre coloca o crochê numa superfície lisa e observa, né? Porque eu sempre falo que artesanato depende de cada pessoa, depende do fio que você tá usando, da agulha e do jeito que você tá fazendo o ponto. Então pode variar. A gente tem uma regra aqui, mas pode ser que precisa mudar, precisa adaptar. Então assim, se ele começar a fazer a tendência aqui de chapéuzinho, você precisa fazer mais aumentos. E a mesma coisa o contrário, né? Aquela tendência de cortininha, quando você vê que ele tá fazendo assim, aí você precisa diminuir os aumentos, tá? Então, sempre cria o hábito aí de observar o seu trabalho ao longo que ele vai crescendo. E aqui no final, eu não tinha feito aumento nos 2 primeiros, né? Eu fiz no terceiro aqui, então eu preciso fazer o aumento aqui nesse último ponto. Novamente, eu vou emendar do mesmo jeito que eu vinha fazendo, ó. Depois vai ser a última vez que eu vou mostrar. Então, a gente faz aqui o ponto baixíssimo, caminho aqui com o ponto baixo, o próximo ponto, certo? Agora, ó, só recapitulando, então, nessa segunda carreira, a gente faz aumento em todos, aqui seria no segundo, aqui no terceiro, então, nessa próxima aqui, será no quarto ponto, que é a quinta carreira. Então, para que o aumento fique debaixo de um ponto que não tem aumento, ó, no caso aqui eu posso fazer nesse primeiro mesmo, que dá certo. É só você olhar na carreira de baixo, ver o ponto que não tem aumento e colocar o aumento nele, né? Então, fiz o aumento aqui, vou contar 4 pontos. No quarto ponto aqui, eu vou fazer o aumento. E aí, segue dessa forma a carreira toda, né? Faz 4 pontos, ou seja, no intervalo de 3, sem aumento. No quarto, faz o ponto aqui no mesmo lugar. E não esqueçam de observar, né? Se a quantidade de aumentos aqui tá coerente aí com o seu ponto, com a linha, o fio que você tá trabalhando em agulha. Agora, gente, na sexta carreira, a gente faz o aumento no quinto ponto. Então, ó, eu vou caminhar aqui 4 pontos de intervalo. Só que vejam, se eu fizer 4 pontos aqui, o aumento no próximo aqui, ele vai ficar aumento em cima de aumento. Porque tá vendo que aqui esse de baixo, ó, é onde tem o aumento. Então, já vou fazer o aumento aqui nesse terceiro. E aí, na hora de fechar a carreira ali, é só... completar. Então, fiz no terceiro. Então, vou contar aqui
4 pontos de intervalo. Três, 4. Ó, 4 pontos de intervalo. No quinto ponto, faço o aumento. Certo? E aí é só seguir essa lógica até o final da carreira. Então, gente, fazendo dessa forma, como eu fiz o aumento aqui logo no começo, ó, eu posicionei o aumento em cima de um ponto, mais ou menos do meio aqui, né? Entre os aumentos da carreira anterior. Né? Dessa forma, a gente evita aí de marcar muito o trabalho, de quadricular ele. Então, no final da carreira, ó, eu tinha deixado 2 pontos apenas aqui antes do aumento, né? Acabei de fazer esse aumento aqui. Se não tiver nenhuma mudança, é só completar aqui os pontos sem aumento no final e emendar a carreira ali. Então, são 4 pontos de intervalo, ó, 2 antes, 2 no final. E a gente emenda aqui. Agora, gente, daqui por diante, continua a mesma lógica. O importante é vocês entenderem. Então, assim, eu vou deixar anotado aí na tela. Então, agora é a 7ª carreira. Então, é só você contar. Sempre adquire o hábito. Ah, não sei onde que eu tô. Então, lembra, ó, aqui a gente faz 15, aqui a gente dobra. Então, na terceira a gente faz o aumento no segundo ponto, então sempre um a menos, né? Na quarta, no terceiro ponto, na quinta, no quarto, na sexta, no quinto ponto. Então, eu vou deixar anotado aí na tela e você vai dando sequência. Importante você entender a lógica. E aqui a gente posiciona o aumento, tenta posicionar no meio, ó. Né? Observa que, eu vou colocar assim que eu acho que fica melhor para ver. Então, observa que a carreira anterior, ó, eu tenho um aumento aqui e aqui, certo? Então, você posiciona o aumento aqui em um desses pontos aqui, mais para o meio, né? Isso assim, gente, mais ou menos, né? Não precisa ser exatamente no meio. É onde for melhor aí. Então, fiz o aumento aqui, né? Posicionei mais ou menos aqui. Então, entendendo essa lógica aqui dos aumentos, e fazendo essa distribuição aqui, é só dar sequência. E aí a outra questão, gente, é só sempre adquirir o hábito de colocar ele na superfície lisa, ver se ele não tá... aqui, ó, formou uma cortininha aqui, tá vendo? Que ele tá subindo. Se ele começar a fazer isso muito... Mas o meu, que hora que eu ajeito, ó, tá muito pouquinho, muito de leve. Agora, quando você ajeita de cá, e aí ele sobe de cá... Né, tô dando uma forçada aqui, o meu tá na beirada aqui, né? Mas se você ajeita de um lado, ele sobe do outro, é porque ele já tá formando uma cortininha. No caso aqui, como se for pouquinho, com pequeno ajuste que você corrige. Então, vamos falar, não, tá fazendo muito isso, você pode aumentar a frequência de aumento, se ele estiver formando cortininha assim, ó. Então, eu não posso aumentar muito. O que você pode fazer? Se aqui a gente tá fazendo no 6º ponto, você pode passar a fazer no 7º, já nessa carreira, né? Porque você distribui os aumentos ao longo do trabalho aqui. Agora, se for o contrário, suponhamos que ele tá fechando assim, que ele tá muito, né, com uma leve tendência de subir aqui, ó, que é quando ele começa a fazer isso. Então, aí você tem que fazer mais aumentos. Aí você pode diminuir essa frequência aqui, fazer um aumento aqui usando a mesma frequência da carreira anterior. E aí, se for pouca coisa, você pode distribuir, às vezes um aumento a mais, um aqui, outro aqui. Então, ou você distribui ele no todo, ou às vezes posiciona um aumento distribuindo aqui no tamanho pro crochê, tá? Então, eu vou continuar mais algumas carreiras e volto pra gente planejar o restante com as cores, né? Porque o desenho aqui desse tapete que eu vou fazer vai ser mais com a cor em si, né? E não com pontos. Bom, gente, eu gosto que acontece para eu mostrar na prática, né? O meu aqui, ó, ele tá com uma leve tendência de formar uma cortininha, né? De formar as ondinhas aqui, ó. E aí eu conserto num lugar e levanto no outro, ó. Olha que interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu tô aqui na 8ª carreira. O certo é eu fazer o aumento no 7º ponto. Eu poderia, como eu disse pra vocês, fazer o aumento no 8º ponto, por exemplo. Mas o que vai dificultar aqui, porque até para eu saber, ficar fazendo conta e ver onde é que está posicionado aqui o aumento. Então, o que eu resolvi fazer? Por exemplo, aqui logo no começo, eu já pulei o primeiro aumento, então não fiz. Aí eu contei mais 7, fiz o aumento aqui, fiz aqui, fiz aqui. Então, fiz 3 aumentos. Esse próximo aqui, por exemplo, ó, eu deveria fazer o aumento aqui. Então, eu pulei um aumento, fiz 3, porque
Por que que eu tô adotando esse negócio, essa questão de 3? Porque tá pouquinho aqui, não tá muita coisa, né? Então eu preciso fazer aumento, porque se eu não fizer nenhum, aí ele vai inverter, né? Então aqui onde eu deveria fazer o aumento, ó, eu não vou fazer, tá? Então eu vou pular e vou fazer mais 7 pontos aqui. Então aqui, ó, agora sim eu vou fazer o próximo aumento. Então aqui, onde deu mais 7, eu vou fazer o meu aumento. Eu vou tentar, né? A gente vai ter que acompanhar, não adianta. Seguir essa lógica que eu comecei, né? Que é fazer 3 aumentos e eu pulo um. E vamos ver se no final ele vai corrigir ou vai ficar mais ou menos do mesmo jeito, né? Bom, gente, é isso. Ó. Então, assim, deu uma corrigida, né? Parece que ele ainda tá um pouquinho aqui, bem, mas agora tá bem levinho mesmo a cortininha aqui. E, assim, é um exemplo, né, que eu dei, gente, mas vai variar muito, não dá pra dar todas as situações aqui. Então, são exemplos de ações aí que você tem que tomar se acontecer com você, né? Pode ser que, por exemplo, se tiver muito, você faz 2 aumentos, pula um, faz 2, pula um, né? Ou se tiver muita, dependendo da situação, você vai ter que fazer uma carreira toda sem aumento. E assim, gente, desculpa que o vídeo vai ficando grande, mas é importante você ver isso a cada carreira, né? Não esperar ele ficar uma situação grave aí. Na nona carreira, que seria o aumento no 8º ponto, né? Então eu fiz o aumento e pulava, então acabei fazendo no 16º. Então eu fazia um aumento, pulava o próximo e fiz no próximo. Na 10ª carreira, eu notei que ainda tava com a tendência, né? E aí eu fiz menos aumentos ainda, eu fiz 4 aumentos só, fiz um aqui, aí eu distribuí aqui ao longo da roda aqui, né? Fiz 4 aumentos aqui, um em cada ponto. Aí a partir da carreira 11, eu voltei a fazer os aumentos aqui de acordo com a regra normal, né? Então a cada 10 pontos, depois a carreira 12 a cada 11 pontos. E aí assim, a gente posiciona o aumento, igual que eu posicionei o aumento, entre os 2 aumentos aqui, né? Por exemplo, aqui eu tenho esse aumento e até fica mais fácil, porque agora eu tô me localizando, eu tô fazendo aumento aqui no 6º ponto depois desse aumento. É uma forma mais fácil, né, de fazer as contas aí. Bom, gente, aqui tá com 20 carreiras, né? Então, com exceção daquelas 2 que eu mostrei, depois eu continuei fazendo os aumentos aqui normalmente e ele tá certinho, né? Então, por exemplo, aqui na 20ª, eu faço o aumento no 19º ponto. Eu gastei aqui um pouco mais da metade desse novelo, eu até pesei ele, a metade foi aqui com 18 carreiras. E agora eu vou compor aqui um desenho mais com outras linhas mesmo, outras cores. Na verdade, outros tons de rosa, né? Então eu vou trabalhar esse rosa bem clarinho aqui, que é um rosa bebê. E também esse outro rosa aqui, que é um pouco mais escuro. Talvez no vídeo ele não aparece tanto. Para fazer a troca de cor, a gente deixa aqui, ó, o último ponto sem finalizar, né? Faltando aqui a última laçada. Vou pegar a nova linha, né? E a gente finaliza o ponto aqui, ó, com a nova linha. Aí eu vou fazer a emenda aqui, né, da mesma forma como eu vinha fazendo. Trabalhar uma carreira de ponto baixo com essa cor por enquanto. Vocês já vão entender o que é a minha ideia aqui. Ó, então eu fiz aqui toda a carreira com ponto baixo, normal aqui. Você pode observar se tem necessidade de aumento. Se tiver, você pode fazer aumento normal, igual faz no ponto alto mesmo, né, igual aqui, ó. Fiz aqui aumento, né? Fiz aumento aqui, contei mais ou menos a mesma quantidade aí. Mas dependendo, às vezes não precisa por ser ponto baixo. Aí a gente dá sequência nos aumentos na próxima fileira, né? Esse último aqui, ó, eu não tinha feito ponto nele, né? Só que eu vou puxar aqui mais embaixo, porque senão ali ele vai ficar muito em cima, o ponto. Eu já cortei o fio, né? Aqui nesse caso. Então eu vou finalizar aqui. Aí pra arrematar a gente pode inserir, levar essa laçadra aqui lá pra trás. Olha o efeito que gera, né? Que daria pra finalizar, fazer um tapetinho só com essa finalização. Ó, eu esqueci de falar, mas eu não cortei essa linha aqui, ó. Porque como é uma carreira só de ponto baixo, então ao invés de eu vou economizar 2 arremates aqui. Então já vou escondendo aqui. Eu vou trabalhar agora, gente, que eu vou fazer uma carreira de ponto alto novamente. Eu vou até fazer o aumento aqui nesse começo, porque os pontos estão abrindo, né? A gente já faz o aumento aqui. Vai ser a 21ª carreira.
mas é carreira toda ponto alto normal. Bom, então eu fiz aqui, ó, mais 2 carreiras, né, com ponto alto fechado, no mesmo sentido que eu tava fazendo essas anteriores, fazendo aumentos e tudo. Aqui ele já tá com tamanho legal, ele já tá com 55 centímetros de diâmetro, né, já daria um tapetinho bonitinho, mas eu quero fazer um maior. Bom, então aqui agora eu vou fazer mais uma troca de cor, né? Vou trabalhar agora com esse rosa clarinho, que é um rosa bebê. Já cortei a linha anterior aqui, fiz o último ponto. Eu vou até fazer um pouquinho diferente do que eu fiz aqui com ponto baixo, mas não vai dar muita diferença não, ó. A última ponto da linha que a gente trabalha, geralmente a gente deixa ele por terminar, aí vem com a nova linha, né? Eu deixo um espacinho aqui para fazer o arremate, ajusta aqui, né? E faz essa última laçada já com a nova linha, certo? Aí a gente ajusta aqui, como fica meio solto, né? Depois você pode dar um nozinho e esconder as pontas. Agora eu vou caminhar aqui para o próximo ponto, fazer o ponto baixo e trabalhar, seguir vida normal aí. Ó, ponto baixo, uma corrente. E vou seguir fazendo aqui uma carreira de ponto alto com essa cor. Então, ó, vou trabalhar aqui ponto alto normal. A gente precisa fazer os aumentos, seguindo aqui a proporção. Então, essa aqui é a 22ª. Teve uma de ponto baixo, então seria a 23ª, né? Agora essa é a 24ª. Então, a gente faz o aumento no 23 pontos, né? No 23º ponto. Faz um aumento aí, tá? E aí é só seguir essa lógica. Então aqui, ó, no 23º ponto, né, eu vou fazer o aumento e alinhado um pouco diferente do que eu fiz na carreira anterior. O aumento na carreira anterior está aqui, certo? Então vamos seguir aí fazendo esses pontos altos. Bom, então eu finalizei aqui, ó, ao todo foram 5 carreiras, né, com essa cor clarinha, mais esse detalhe aqui. Eu ainda vou fazer mais 2 ainda, só que agora eu vou fazer esse mesmo detalhe aqui, vou repetir, só que invertendo as cores, né? Vou fazer num tom de rosa mais escuro, que será esse rosa aqui, ele é um pouco mais escuro. No vídeo ele parece que é muito parecido com esse aqui, mas ele não é tanto, ele é um pouco mais escuro. Você pode fazer aí 2 tons de rosa, né? Então eu vou vir aqui com a outra linha, né, o outro rosa. Aí a última laçada aqui, ó, a gente já faz com a nova cor. Certo? Aí puxa bem aqui a outra. Se eu fosse cortar, poderia amarrar essas 2 pontas, né? Então, eu vou fazer agora uma carreira aqui de ponto baixo com esse rosa aqui, tá? Ponto baixo normal, pode fazer aumentos, igual eu fiz ali embaixo. Então, é só uma carreira de ponto baixo para dar um detalhe aí. Bom, gente, então eu fiz aqui, ó, uma carreira de ponto baixo, né, no tom de rosa mais escuro, para repetir aqui o detalhe que eu tinha feito aqui embaixo. Tô finalizando a carreira no último ponto aqui. Esse último ponto, gente, ó, inclusive eu tô ajustando bem aqui o fio anterior, porque eu não cortei ele. Eu vou fazer esse último ponto pegando bem aqui, ó. Na verdade, eu vou pegar os 2 fios aqui, pegando bem aqui nesse ponto, pra ficar bem certinho aí esse último ponto, né? Faz aqui o último ponto baixo. Agora, a gente vai fazer um acabamento aqui pra ela não ficar marcado o ponto. Eu vou inserir a agulha no próximo ponto baixo aqui e buscar essa laçada aqui lá pra trás, certo? Aqui a gente já pode arrematar. Ó, depois é só esconder essas pontinhas aqui, né, das 2 linhas, esconde com a agulha de tapeceiro aqui pra não aparecer. Agora eu vou pegar essa linha aqui que eu não tinha cortado, né, porque aqui é só um ponto baixo, então não vale a pena fazer um arremate aqui, ó. Vou inserir aqui no ponto de cima, logo acima dela aqui, ó. A gente puxa aqui. Aí eu vou dar uma laçada aqui inicial e vou fazer correntes mesmo nesse primeiro ponto aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Tá? E aí eu vou seguir fazendo agora pontos altos, vou fazer 2 carreiras de ponto alto com essa linha. E aí, gente, carreira normal aqui, essa aqui já é a carreira 28, né? Fazer aumentos
seguindo a proporção aí, vou fazer o aumento no 27º ponto. E aí uma maneira mais fácil de você contar, né, de não ter que ficar fazendo tanta conta, é marcar aqui o aumento de baixo, ó, e fazer aumentos, por exemplo, depois de determinada quantidade de pontos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pontos depois daquele aumento ali, você faz o aumento, para você não ter que contar 27, né, é mais fácil contar só uma quantidade menor. É uma ideia, né? Ó, então eu finalizei aqui mais 2 carreiras, né, com rosa claro. E aí repete aqui o detalhe, só que com as cores invertidas, né? E agora eu vou trabalhar com esse rosa escuro aqui. Ó, terminei aqui, né, com a linha rosa clarinho, que no vídeo tá parecendo mais branco. Já cortei o fio aqui. Aí agora eu vou trocar a cor. Eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Então, nesse último ponto, eu vou buscar a laçada aqui, ó. Puxa bem e já vou vir com a outra linha. Fiz ali, depois eu vou ajustar aquelas 2 pontas, ó. Vou caminhar aqui pro próximo ponto, fazer o ponto baixo e a corrente. E agora eu vou trabalhar aqui ponto alto normal, vou fazer algumas carreiras aqui de ponto alto nessa cor, que é o rosa escuro. E aí essas 2 pontinhas aqui, ó, tanto a final de um como o início de outro, a gente pode ajustar bem e dar um nozinho. Eu sou meio neurótica com esse negócio de nó. Às vezes eu até divido aqui os fios e dou mais alguns nós, depois eu vou esconder as pontas. Mas aí vai de cada um, né? Que você pode escondendo aqui essa ponta aqui, né? Junto com coisa. Mas eu acho que ela não fica muito firme quando faz assim. Por isso que vocês já notaram que às vezes eu não uso isso. E aqui, gente, a hora que estiver finalizando, ó, tem que fazer um ponto nesse lugar aqui, tá? Bom, então é isso, eu vou continuar aqui fazendo pontos altos, eu ainda tô me decidindo como que eu vou finalizar esse tapete, mas eu vou fazer mais algumas carreiras aqui com essa linha, pelo menos 5, que é pra seguir aqui, fazer outra faixa da mesma largura dessa, talvez eu faça 7 e repito esse detalhe, e aí eu já conto pra vocês o que eu vou decidir aqui. Eu vou criando e aí, à medida que vai vendo como é que fica, que eu vejo que eu vou fazer, né? Tô na 4ª carreira aqui, né, dessa cor. Gente, agora eu vou ser bem sincera com vocês. Nessa altura do campeonato aqui, nesse tamanho de tapete, os aumentos aqui, eu tô fazendo meio por rumo, viu? Tá ficando mais ou menos. Eu vejo que a hora que tem uma certa quantidade, agora eu fiz um aumento aqui, né? Eu faço uma certa quantidade aqui, mais ou menos, e aí eu faço aumento, porque aqui não dá pra ficar contando demais e muito menos ficar desmanchando, né? Porque já é tanto ponto pra gente ficar desmanchando. Então, assim, é o crochê na prática, né? Lógico, vai observando, né? Sempre coloca aí, coloca numa mesa, numa superfície reta pra observar, né? Mas eu tô sendo bem sincera com vocês. Bom, gente, terminei aqui, né? Então, fiz 5 carreiras aqui com esse rosa mais escuro. E agora eu vou repetir esse mesmo detalhe aqui para manter o mesmo padrão. Eu poderia até ter finalizado esse tapete aqui dessa forma, que ele já tá até bem bonito, né? Veja, já tá bem grande, tá custando a caber aqui no vídeo, né? Dá pra terminar assim, só que eu vou preferir seguir aqui com o detalhe, né? Que é esse detalhe aqui que eu comecei, pra tentar manter o padrão, e aí ele fica um pouquinho maior também, fica mais útil. Então, ó, eu vou fazer aqui mais uma carreirinha de ponto baixo, né? Pra fazer o detalhe. Tô fazendo nessa linha no rosa clarinho. E vou trabalhar aqui 2 carreiras de ponto alto nessa cor. Novamente, né, fazendo o mesmo padrão que eu tinha feito aqui embaixo. Depois de feito 2 carreiras, né, para seguir o mesmo padrão de detalhe que eu vinha fazendo, agora eu vou fazer um acabamento. Eu escolhi fazer como acabamento o ponto caranguejo. Eu poderia ter escolhido qualquer outro ponto bem simples, porque aqui eu não quero colocar mais nenhuma informação a mais, né? Já tem aqui nas cores, então é algo bem simples. Como que é o ponto caranguejo?
Ó, eu terminei a carreira de baixo, né? Eu vou começar aqui com uma laçada. Aí a gente vai andar pra trás, né? Então eu vou vir aqui no ponto de trás, ó, insere a agulha, busca lá, né, a laçada e fecha aqui. É um ponto baixo, só que feito pra trás, ó. Vem aqui no ponto anterior, busca lá a laçada, né? Tô com 2 laçadas na agulha, busca lá e fecha. É o mesmo ponto baixo, só que ao invés de ir pra frente, a gente vai fazer pra trás, né? Por isso que chama caranguejo. Então, vem aqui no ponto de trás, busca lá 2 laçadas e fecha os pontos. Então, ó, vem aqui no ponto de trás, busca lá a laçada, com 2 linhas aqui, né? 2 laçadas na agulha, a gente fecha. E é só isso. Então, vejam, ó, o aspecto que ele fica, né? Então, ele fica aqui bem rígido aqui por cima, ó, bem fechadinho o ponto, né? Diferente aqui quando o ponto tá aberto. Então, é legal de fazer esse tipo de ponto para fazer um fechamento aí das carreiras, né? Do trabalho. Então, ele fica bem firme e dá um acabamento, né? Só mais um pouquinho aqui, gente, é o mesmo ponto baixo, ó. Insere a agulha e fecha, só que andando para trás, tá? Mesma coisa do ponto baixo. Para finalizar a carreira desse ponto, ó, eu vou fazer o último ponto aqui que ainda tem, a gente ainda tem 2. Tem esse e onde eu comecei, né? Então, vou fazer o último aqui. E aqui onde eu comecei, ó, eu tinha feito só a corrente, então eu não fiz ele ainda. Então, eu vou inserir a agulha aqui. Fazer o ponto normal. Agora, eu vou cortar essa linha para arremate aqui. Ó, cortei, né? A gente pode puxar, que já finalizou. Agora, eu vou esconder, ó. Perceba que aqui ele ficou certinho, né? O começo e o final, não dá nem pra ver. Então, a gente pega uma agulha menor e esconde essa pontinha aqui, ó, no próximo ponto. Pode puxar essa ponta aqui, ó, ele ficou bem escondidinho. Agora é só arrematar do seu jeito aí, né? Eu gosto de dividir os fios aqui, dar um nozinho e depois esconder as pontas. Então, aqui, o início e o fim da carreira, ele ficou bem discreto aqui. E esse é o resultado, gente, ó, do acabamento com esse ponto. Eu achei que deu muito certo para esse formato, ele não brigou aqui com o desenho que a gente tinha construído, né? E é um ponto bem firme, ele deu uma fechada legal aqui, deu um acabamento muito bom. Eu gostei, espero que vocês tenham gostado também. É uma ideia aí para fazer nesse modelo e em outros, né? Então, esse é o ponto caranguejo. Olha só, no avesso ele fica legal também. Olhando aqui por cima. Ele dá um acabamento perfeito aqui. Bom, ele tá custando a caber aqui na minha balança, mas esse foi o total gasto, 1.800 gramas. No total das 3 linhas. Aqui ainda sobrou um pouquinho de cada uma, né? Eu gastei quase a mesma quantidade dos 2 rosas, então esse aqui foi 285 gramas, esse aqui foi 275 e esse aqui, que é o mais clarinho, 215 gramas. Fazer ele de outro tamanho, seja maior ou menor, eu sugiro mexer nessa parte central aqui, né? Acrescentar ou reduzir carreiras. Por exemplo, aqui eu fiz 20 carreiras nessa primeira parte. Então, você pode aumentar aqui ou reduzir também. A cada 2 carreiras, ele aumenta aí mais ou menos 4, 5 centímetros. Ou seja, a cada uma carreira que você fizer, ele vai aumentar 2 centímetros, ponto 3, uma conta aqui. Claro que depende do ponto, né? Pode ser que para você aumente um pouco mais. Então, se você quiser fazer ele de 1 metro, eu fiz uma conta por alto, mais umas 4 carreiras, ele vai ficar com 1 metro de diâmetro. Ao todo aqui, então, ó, ele tem 38 carreiras, o equivalente de ponto alto, que são 36 de ponto alto, mais, ó, 1, 2, 3, 4 aqui com a última de acabamento de ponto baixo, que equivalem a 2. Então, é equivalente a 38 carreiras de ponto alto. Então, se você fizer mais 4, você vai fazer um tapete de mais ou menos 1 metro de diâmetro. Vou colocar aqui bem de pertinho, gente, o avesso dessa peça, ele ficou muito bonito também, dá pra usar.
Então esse é o resultado final, né? Ficou um tapete aí bem grande, bonito e útil, né? Na minha opinião, pelo menos. Vocês concordam? Me contem aí o que vocês acharam. E se resolver fazer, gente, volta aqui e me conta, né? Como que foi a experiência. Esses comentários eles são muito importantes para a continuidade do canal. Podem deixar sugestões também de algum que você queira que eu faça, passo a passo. Vejam também outros vídeos do canal. Eu fiz um outro vídeo com tapete lilás retangular. Depois dá uma olhada lá que eu acho que vocês vão gostar também. Vou deixar o link aí na descrição. Eu sempre deixo organizado por playlist, né, para facilitar você encontrar o vídeo aí do seu interesse. Um abraço, que Deus abençoe a todos e até mais.